Eu quero falar com você hoje, meditar um pouquinho com você sobre ansiedade. Ansiedade é um vilão de santidade. Se eu te perguntasse hoje, ansiedade é uma doença ou é pecado? O que você me responderia? O que é ansiedade para você? Como identificar ansiedade? Amém? Hoje, as estatísticas revelam que boa parte do número de pessoas que vão para a emergência de hospitais causa ansiedade. Qual é a causa? Ansiedade. Os psicólogos, as clínicas de psiquiatrias, de psicologias estão cheias de pessoas com ansiedade. Eu atendo várias pessoas com problemas de ansiedade. Crianças com ansiedade, adultos com ansiedade, anciãos com ansiedade, ricos com ansiedade, pobres com ansiedade, cultos com ansiedade, né? Quem não é culto com ansiedade, parece a doença do tempo. A ansiedade tem alcançado todo mundo. Não importa a classe, se você tem uma boa família, se não, se você é cristão ou se não. Portanto, é uma mensagem muito boa. Para quem é crente e para quem não é. Porque a ansiedade, ele não olha o padrão de onde você vem, de quem você é, qual a sua classe social, qual o seu credo, qual a sua religião. A ansiedade não olha para isso. Ela simplesmente existe. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Se não tem uma Bíblia, você me pede uma que eu te dou, amém? Amém. Tem algumas Bíblias lá em casa. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe que quem falou isso foi Jesus. Jesus diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e ele faz uma proposta muito legal. Eu vos aliviarei. Você não encontra outro Deus por aí com uma proposta dessa. Você não encontra ninguém por aí com uma proposta dessa. Pode ter dinheiro, pode ser sábio, pode ter o que for. Mas ninguém vai te fazer essa proposta surpreendente que Jesus faz. Vinde a mim, você que está cansado. Você está cansado de lutar? Está cansado de orar pela mesma coisa? Está cansado de bater na mesma porta? Está cansado de... Irmão, eu tenho essa luta há tantos anos. Já estou ficando estressado. Oro tanto por isso, que já estou ficando estressado. Eu conheci uma criança que eu estou atendendo, que ela é pequena, mas ela rói a unha toda. Deve ter uns 7 anos. Conheço outra criança que não dorme de noite. Ansiedade. Passa a noite acordada, acorda várias vezes na noite, causa ansiedade. Atendo outra pessoa que fala para mim: eu tenho tonteira, eu tenho boca seca, eu tenho aceleramento cardíaco. Razão: ansiedade. Você consegue identificar a ansiedade na fisionomia das pessoas. Elas têm a fisionomia pesada, rígidas, duras, inflexíveis, dona de uma razão. Elas são tão estressadas. E normalmente elas tomam remédios. De longe você identifica elas. Elas não têm a fisionomia leve, sorridente, que busca a paz, que é flexível, né? Elas não têm essa fisionomia. Normalmente você olha estressado, tá assim, dá vontade de fazer uma massagem, né, Jane? Porque normalmente os ombros estão assim, eles estão normalmente com o pescoço para frente, a fisionomia bem fechada, porque eles estão o tempo todo em vigilância. Eles não descansam, eles não relaxam. Eles estão o tempo todo vigiando tudo, olhando tudo, criticando tudo, observando tudo. Você não é assim não, amém? Amém. Nem eu também sou assim não. Mas eu fui curada de ansiedade. Embora o meu sintoma não era exatamente esse. Mas muitas pessoas
a gente olha para elas e identifica a ansiedade através disso. Mas a ansiedade também pode ser reconhecida como medo, insegurança, desespero, diarreias, boca seca, palidez, insônia e muitos outros sintomas. Você sofre de ansiedade? As companhias hoje de remédio têm enriquecido com remédio de dormir. Pessoas que são disfuncionais com comida porque estão ansiosas, como demais, como de menos. E tantas coisas acontecem com as pessoas ansiosas. Abra a sua Bíblia em Pedro. 1 Pedro 5, 7. Eu queria que você repetisse isso comigo. 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos falar junto? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu queria que você repetisse de novo para ser ministrado no seu espírito. Você sabe que o método de aprendizado mais famoso, o que mais funciona no mundo, é o de repetição? Então vamos repetir de novo? Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Você crê nisso? É em Jesus que nós devemos lançar a nossa ansiedade. Porque a ansiedade, ela tem tomado conta de corações, de lares, tem destruído vidas, não é? As pessoas, elas são ansiosas porque não casaram. Com quem eu vou casar? Depois elas são ansiosas porque casaram. Como é que eu vou manter o casamento? Né? Arruma confusão dentro do casamento. Depois elas ficam ansiosas porque querem ter filhos. Depois elas ficam ansiosas como é que elas vão sustentar os filhos. E se eu perder o trabalho? Depois elas ficam ansiosas porque elas querem ir para uma escola. E depois elas ficam ansiosas porque tem que passar na prova. Depois elas ficam ansiosas porque tem que arrumar um trabalho. Depois elas ficam ansiosas porque não sabem aonde vai para a velhice. Aonde vai passar a velhice. Depois elas estão ansiosas porque elas estão preocupadas com a aposentadoria. E as pessoas estão sempre assim ansiosas. E esse ciclo continua. Você pensa que na velhice acaba, vem os netos. Correto? Aí você já fica ansioso por causa dos netos. Será que estão cuidando bem dos meus netos? E os meus netos vão entrar no céu? E será que estão levando meus netos para a igreja? Será que a escola é boa? E será que está comendo bem? E começa tudo de novo. Então as pessoas, elas vivem ansiosas dia após dia. E eu preparei essa mensagem essa semana porque eu estava muito ansiosa nesses últimos dias por causa do meu filhinho Douglas. Douglas, ele teve alguma dificuldade ele desistiu de estudar. E o Douglas sempre foi um menino muito assim, muito inteligente, uma criança que sempre deu muito bom resultado na escola, sempre tirando 100, tudo. Douglas sempre gostou muito de jogar bola, eu nunca tive reclamação de Douglas na escola, nem na igreja, nem no neighborhood. Douglas sempre é uma criança muito boa, um motivo de orgulho, quem me conhece sabe disso. Mas Douglas, de 6 meses para cá, ele desandou em tudo. Desinteressou com o futebol, desinteressou com a igreja, desinteressou com a escola, desinteressou com a família. E quando eu pensava que Douglas tinha ido para a escola, Douglas está em casa dormindo. Quando eu pensava que o Douglas ia para o futebol, ele chegava com a roupa normal, cheirosinho. E Douglas estava desinteressado até com o dinheiro. Isso me gerou uma ansiedade enorme. Porque nada pode dar mais felicidade para um pai e para uma mãe do que um filho bem-sucedido. E nada pode trazer mais tristeza para um pai e para uma mãe do que um filho com problema. Amém? Você é filho de Deus, não é? Amém. Nada pode deixar Deus mais feliz do que se você for feliz. Nada pode deixar
Deus mais contente se você decidir ser contente. Se você decidir ser bem-vindo. Se você trabalhar para isso acontecer. Então nós oramos, eu e o pastor, fizemos campanha, e todo dia a gente orava junto, 2, 3 vezes no dia, cobrindo Douglas com o sangue de Jesus. E graças a Deus, para a glória do Senhor, ele voltou à consciência. Ele mandou um texto para o pai dele, depois nos procurou e falou: mãe, eu vou voltar para a escola, eu vou correr atrás do prejuízo, eu vou voltar para o futebol, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para onde eu estava antes. E eu olhei para aquela situação do Douglas e percebi a fidelidade de Deus. Percebi que assim, como aquele pai do filho pródigo se sentiu. Eu deveria estar pregando sobre o filho pródigo. Enquanto nós ouvíamos Douglas falar um pouco das experiências dele, de como ele foi bobo, as palavras dele mesmo, como eu fui bobo, como eu fui estúpido, como eu pude deixar tudo. Ouvindo Douglas falar sobre essas coisas, eu fiquei pensando que eu não conseguia dormir porque ele estava fora. E eu olhava para mim e falava: Lebe, mami. Porque eu toda hora acordava de noite e checar se o Douglas chegou. E Douglas não chegou. Ô Douglas, onde você está? Na casa do meu amigo, daqui a pouco eu volto. Aí eu ligo de novo. Douglas, cadê você? Aí o telefone não responde mais. Não, acabou a bateria. Aquela velha frase dos adolescentes. E eu ficava então as noites assim, preocupada. Às vezes eu acordava o pastor 2, 3 vezes na noite, onde ele estava viajando e orando por ele. E clamando o Senhor pela vida dele. Por várias vezes o diabo dizia assim para mim: por que você não desiste dele? Essa criança tem tudo. Tem tudo que uma outra criança, a maior parte das crianças não tem. Estuda numa das melhores escolas. Você deu um carro para ele. Você tem um guarda-roupa cheio. Tem uma casa confortável. Tem uma geladeira cheia. Foi criado na igreja. Você parou de trabalhar para criar ele. Você desistiu de ganhar dólar para educar o Douglas. Você investiu tanto na vida do Douglas. Por que você não desiste dele? Várias vezes o diabo dizia assim para mim. Você sabe que muitas das vezes eu pensava: acho que eu vou desistir do Douglas, vou deixar ele para lá, quando ele quiser voltar, vou fazer igual o pai do filho pródigo. Eu aceito ele de volta. Mas todas as vezes que eu tentava fazer isso, Deus me dizia assim: e se eu desistisse de você? E se eu desistisse de você? Todas as vezes eu fazendo as minhas caminhadas, e eu lembrando como o Douglas estava me desapontando, como eu chorava todas as horas por causa dele, como às vezes do nada eu caminhava e eu chorava, todas as mensagens que eu ouvia, eu chorava dele, por causa dele. Quantas vezes na noite eu acordava e chorava por causa do meu filho? Eu curvava os meus joelhos e orava por ele. E hoje eu tenho esse testemunho grande para contar para você, porque teve 2 curas hoje na minha casa. Teve a cura do Douglas voltar e falar: mãe, eu quero voltar, ora por mim. Eu não sei o que eu fiz na minha vida até agora. Foram apenas alguns meses. Mas meses suficientes para eu entender que eu precisava buscar o Senhor para ser curado de ansiedade. Fiquei muito ansiosa. Se você percebe, eu acho que eu engordei umas 10 libras. De uns 6 meses para cá, ou 15 libras. Por muita ansiedade. Por causa do Douglas. E eu não contei isso para ninguém. Ficou entre eu, o pastor, o David, a Dara. Quando muito, às vezes eu falava: Douglas está me dando muito trabalho para 1 ou 2 irmãs da igreja. Ora por mim com o Douglas está me dando muito trabalho. E eu quero te dizer, querido, com esse testemunho, que quando a gente permite que a ansiedade toma conta, a ansiedade ele tem o poder de nos destruir, de fazer desistir do plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E ansiedade, que às vezes a gente pensa que a ansiedade é só uma questão de remédio, mas ela tem níveis. Comer, por exemplo. Não dormir, por exemplo. Ficar nervosa. A boca seca. Aceleramento cardíaco. E tanto estresse. E tantas outras coisas. Chegando até pânico. Eu não tive pânico. Mas olha o que diz o Salmo 127, 2. Abra sua Bíblia em Salmos 127, 2.
Aleluia, glória a Jesus. Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente preparastes. Aos seus amados, o Senhor o dá enquanto dorme. Está assim na sua Bíblia mesmo? Deus está chamando inutilmente aquelas pessoas ansiosas. Deus está dizendo inútil. É você viver ansioso? É você não dormir? Acordar 2, 3 vezes, 4 como eu? Na hora que eu vi esse versículo bíblico, eu não acredito. Deixa eu ler de novo. Inútil é você ir dormir tarde. Repete para você, eu preciso dormir. Irmão, a falta de você dormir, seu corpo não aguenta, gera ansiedade em você. Precisa colocar o relógio e dormir cedo. Você pode hoje não dormir cedo, amanhã também não, depois também não. Olha, chega uma hora seu corpo não aguenta e você começa a ficar ansioso, ansiosa. Você percebe? Deus dizendo, inútil é você dormir tarde. Inútil é você ficar acordando às madrugadas. Inútil é você preparar esse pão e você comer esse pão tão amargo de não dormir. E Deus diz mais, ao justo, aos amados do Senhor, enriquece quanto dorme. A maioria das pessoas acorda de noite porque está preocupado com o dinheiro. No meu caso era só uma questão mais familiar mesmo. Mas na maioria das vezes é porque tem dívida, né? É porque no outro dia eu tenho que trabalhar. Conheci uma moça que falava para mim, não, eu estou exausta. Quem foi? Passei roupa a noite toda. Como assim? Não, amanhã eu tenho que passar roupa demais na casa da minha patroa. Passei a noite passando, estou exausta. Falei, nossa, está sofrendo antecipadamente ansiedade. Você percebe isso? Inútil é você não tirar horas certas para você dormir. Isso é comprovado, né? Pela ciência. Você dormir menos de 8 horas, você está caminhando para uma enfermidade. Você está caminhando para a destruição de você mesmo. Então é preciso ter consciência que eu preciso tirar algumas horas para dormir. Olha para você ver, ansiedade, preocupação gera ansiedade. E Paulo aconselha que nós devemos nos prevenir ou não andar preocupado. Jesus diz, não andeis preocupado por coisa nenhuma. Porque andeis de comer, ou o que vai vestir, o que vai beber. Não andeis preocupados, ansiosos com coisa alguma. A gente anda tão preocupado com tantas coisas, né? Outro dia eu estava preocupada por causa de Dilma e Lula. Eu falei, calma, Lélia, demais, né? Demais, né? Você não está lá, não pode fazer nada. E se tivesse no Brasil, né? Eu não tenho um telefone de Dilma e nem de Lula. Demais. Mas a gente às vezes fica preocupado com coisas que não vai mudar o percurso da história. Por que eu estou preocupada com isso? Lucas 12, 29 diz assim. Lucas 12. Aleluia, glória a Jesus. Lucas 12. Lucas 12, 29. Não andeis, pois, a indagar ou ficar preocupado com o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis à inquietação. Em outras versões, à ansiedade. Porque os gentios, ou os não crentes, de todo o mundo, é quem procura essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessita de todas elas. Você confia em Deus? Amém. Acredita que Deus sabe? Amém. Então descansa no Senhor. Então descansa no Senhor. Amém? Amém? Se você vive ansioso, deixa eu te falar. Ansiedade gera incredulidade.
É uma questão de pecado. Incredulidade gera ansiedade. Ansiedade gera incredulidade. Se você está inquieto, preocupado, é a mesma coisa de você falar: Deus, eu até li esse versículo bíblico aqui, que tu sabe do que eu preciso, mas ainda assim eu estou preocupado, mas assim eu estou inquieto, mas ainda assim eu não consigo sossegar. É a mesma coisa de você falar: Senhor, tu não é grande o suficiente para mim, tu não é poderoso o suficiente para mim, eu não creio que tu pode resolver essas coisas na minha vida. É a mesma coisa. Você percebe então por quê que ansiedade é um pecado? É a mesma coisa de você falar sim para o Senhor: mas irmã Leila, eu entendi, mas não consegue aquietar o meu coração. O que eu tenho que fazer para eu aquietar? É tão interessante que a gente não tropeça em pedras grandes. Você já viu? Normalmente é em pedras pequenas, porque a grande se enxerga. E muito bem, né? Só se for cego para bater numa pedra grande. Mas normalmente a gente tropeça nas pequenas. Eu quero crer que a igreja do Life não anda em orgias, em adultérios, em vícios. Esse tipo de pecado grande que o mundo acha assim muito grande não é o nosso caso. Mas nós cometemos pecados pequenos, como andar preocupado, inquieto, não descansar no Senhor, procurar os nossos recursos, em vez de procurar os recursos de Deus. E isso gera ansiedade. Quando menos você perceber, você já é uma pessoa ansiosa. Você já está ansioso com as coisas. Amém? Amém. E é preciso deixar toda essa inquietude nas mãos do Senhor, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele é que cuida de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa inquietude, toda a vossa preocupação, porque Ele é que cuida de vós. Você pode confiar nisso. Amém? Olha Lucas 12, 29 e 30. Não andeis ansioso por coisa alguma. Por que a gente está preocupado se vai conseguir pagar as contas? Você acabou de ler. Com o que há de comer e de beber. Você sabe que as estatísticas revelam que nos anos 50, nós consumíamos bem menos do que agora nós consumimos 5 vezes mais. Está muito ansioso, porque comprou demais e agora não pode pagar. Está muito ansioso, porque não pensou que o dia do pagamento ia chegar e pensou que cartão de crédito fosse mágica. E não é mágica? Não é? Precisa ter sabedoria. E aí, o que acontece? Quando a gente fala: Senhor, eu confio que Tu vai prover a minha necessidade. Eu preciso ter consciência que senão vira irresponsabilidade. Senão eu estou cavando a minha cova para a minha ansiedade. Porque eu vou comprar, mas eu não tenho que pagar. Até onde eu tenho condição de comprar? Até onde eu posso sair gastando inconsequentemente? Eu preciso ter consciência de até onde alcança as minhas mãos, até onde alcança os meus pés. Amém? Existem vários graus de ansiedade. E eu já fui curada de um bocado. E acho que ainda tenho um bocado para ser curada. Mas uma certa época, eu cria 100%, que era uma excelente terapia ocupacional, e dar uma volta no shopping e comprar qualquer coisa. Um batom, por exemplo. Só que aconteceu que uma hora eu tinha 100 batom. 50 batom. E batom seca. Batom tem prazo de validade e a polícia, meu dinheiro também vai. Você percebe? Na minha época eu tinha poucos brinquedos. Esses meninos têm brinquedo demais. Né? Quando eu era criança, eu tinha poucas roupas. Hoje as crianças demais têm demais. Abre o seu closet e você vai ter noção de como você é consumista. Olha para a quantidade de sapato, de roupa. Nós compramos uma Michael Kors ou uma Coach,
na promoção, na Marshalls, TJ Maxx, sei lá. Ou lá no fundo, na arara, né? No paredão. Mas aí o que acontece? Chega uma hora que você olha e fala, mas já não me sacia essa da Marcha, TJ Maxx e do paredão. Eu quero a que está na vitrine. A que está em lançamento. Aí você vai e paga 4 vezes mais pela de lançamento. Daqui a pouco você vai falar, mas todo mundo já tem Michael Kors, quer saber, eu vou para Prada. Daqui a pouco você olha e fala, não, mas a Prada já não está bom. Ah, eu vou para Louis Vuitton. Aonde seja do paredão, mas eu quero da Louis Vuitton. Daqui mais um tempo você não quer mais a paredão do Louis Vuitton. Você quer a que está na vitrine. Né? Na hora que você vai lá no South Park, você passa naquela Louis Vuitton, não tem as bolsinhas lindas? Eu falo, nossa, nem vou passar por ali, né? Vou passar pelo outro lado. Mas você sabe o que acontece? Na maioria das vezes, se você for dar vazão à terapia ocupacional com batom, você só vai aumentando todos os dias um pouquinho mais. E aí percebe que isso não sacia, não preenche o vazio que está na sua alma. Eu percebi isso. Na hora que eu abri aquela quantidade de batom, eu tinha umas 3 caixas de batom. Falei, nossa, mas eu só uso o mesmo batom, só uso a mesma cor, só tem uma boca, que loucura, né? Não preencheu o meu vazio. Porque esse vazio de ansiedade só preenche com a palavra do Senhor. Só preenche com o Senhor. Só preenche com o Senhor. Amém? Eu não estou falando que você não tem que andar bonito, que de vez em quando não tenha que comprar uma roupa bonita, porque crente tem que andar bonito. Somos filhos de Deus e podemos. Amém? Né? Podemos ter uma bolsa boa, podemos sim comprar uma coisa bonita, mas dosar isso, porque muitas das vezes é só uma fuga para a nossa ansiedade. Não é porque eu estou precisando, não é porque eu quero, é só porque é uma fuga, é só uma necessidade interna que eu tenho de trocar alguma coisa. Amém? Olha para você ver uma personagem que eu quero deixar para você da Bíblia. Está em Lucas 10, 41. Lucas, volta acho que 2 páginas aí. E você vai encontrar Lucas 10, 41. Essa passagem bíblica. Essas 2 personagens diz assim, olha. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou uma só, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Ansiosa, inquieta, preocupada. Às vezes tem pessoas que o caso não é batom, e nem bolsa, e nem roupa. É inquietude mesmo. A casa tem que estar mais do que perfeita. Essa daqui se chama Marta. Jesus diz para ela, Marta, Marta. Marta, Marta. Eu nunca tive o perfil de Marta. Glória a Deus, tem muita coisa na Bíblia que serve para mim, mas não Marta. Mas tem muitos crentes que têm o perfil Marta. Amém? Inquieto demais com tudo. Não sabe aquietar e colocar Deus em primeiro lugar. Jesus vai visitar a casa de Marta e Maria e Lázaro. Jesus gostava muito dessa família, amava muito essa família. E ele, sempre que ele ia naquela aldeia, naquela cidade, ele pousava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E quando Jesus chega com 12 discípulos, Jesus chega, aquela multidão acompanhando, porque Jesus era o cara, né? Aonde ele ia, ia uma multidão atrás dele. Aonde Jesus estava, todo mundo queria estar junto. Jesus, ele era tão desejado, tão querido, tão almejado, tão fantástico, tão surpreendente, que mudou a história. E ele chega naquela casa, uma das irmãs olha para ter que fazer a comida, porque Jesus tem que comer. Minha irmã está louquinha de pedra, porque quer oferecer o melhor para Jesus. E a irmã Maria olha e diz, olha, mas acredita, Jesus, se ele quiser, ele faz um milagre aqui. Ele faz panela, haja comida. Ele já fez isso com os peixes. Já fez
Eu penso na Bíblia Baileia, né? Que é mais ou menos isso que aconteceu. Ela deve ter olhado e falado, cara, minha irmã está louca, Jesus está aqui. Uma oportunidade de ouro de ficar perto dele. O povo está andando não sei quantos quilômetros atrás de Jesus, só querendo ficar perto dele. E Jesus está aqui, nós temos uma oportunidade de ouro. E eu vou ficar, o Willi, lá na cozinha, lavando louça, pegando água, pelando frango, fazendo mais não sei o quê. Que era complicada a comida naquela época. Você tinha que realmente pegar a lenha, né? Pelar o frango e etc. E ela escolhe algo diferente da irmã dela. Ela sai para pegar água e não volta. Ela escolhe sentar e ouvir Jesus. A irmã dela fica muito brava. E diz, nossa, criatura irresponsável, né? Mas que criatura preguiçosa, irresponsável. Mandei pegar água para fazer a comida e olha lá. Colocou o balde no chão, sentou e está ali quietinha. Como se não tivesse responsabilidade, não fosse a dona da casa. Quem você tem sido? Marta ou Maria? Marta foi repreendida por Jesus por causa da inquietude dela. Aquele excesso de atividade, ativismo demais gera ansiedade. Não que você não tenha que fazer nada e também ser aquele tipo folgado. Faça tudo por mim, né? Não pego mais um prato, não pego mais no copo, não tiro a mesa, não. Mas é saber dosar cada coisa, né? É saber dosar cada coisa. E Jesus diz, Marta, Marta, por que você está inquieta? Por que você está ansiosa? Com tantas coisas, se apenas uma, só uma importa. Qual é a uma? Buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça e tudo demais é acrescentado. E às vezes nós ficamos como Marta, não é? Acordamos de manhã, depois eu oro, Jesus, daqui a pouco eu encontro contigo, deixa eu levar os meninos na escola, deixa eu trabalhar primeiro, ó, tem um piso para fazer, tem um negócio para pintar, né? Tem uma casa para limpar. Jesus, daqui a pouco eu encontro contigo. Aí acaba que na hora do almoço, meu Deus, eu preciso pelo menos dizer obrigado, Jesus, pela comida, porque eu sou crente, né? Fica assim aquela oração na hora da comida, mas assim por um descarrego. Né? Senhor Jesus, abençoa essa comida, que ela nunca possa faltar na minha casa. Os menininhos também de querendo, Jesus abençoa cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Talvez você esteja dizendo, irmã, eu nem lembro do menino querido, porque eu estou com fome. Mas lembre, irmão, os meninos ali não têm comida. Amém? E aí acaba o quê? Nós saímos da comida e passamos a tarde inteira correndo de um lado para o outro. E quando chega de noite, Jesus, eu estou tão cansada hoje. Você não vai ficar triste comigo se amanhã a gente tem aquela conversa mais longa, né? Vou fazer uma oraçãozinha mais rápida, porque vai que Jesus volta de novo, porque a gente é crente, né, irmão? Vai que Jesus volta de noite. Deixa eu pedir perdão dos meus pecados e entregar nas mãos do Senhor o meu espírito. Senhor, abençoa a minha noite, muito obrigada por tudo. Né? Recebe nas minhas mãos o teu espírito. Se tu voltar essa noite, lembra, Jesus, eu estou aqui. Meu endereço tem que estar na sua agenda, né? E aí no outro dia, querido, sabe o que vai acontecer? Síndrome de Marta de novo. E de novo no outro dia. E de novo no outro dia. Quando você for ver, você não está mais com saudade de Deus. Você está como Douglas. Como meu filhinho Douglas. Não estou mais interessado em ir à igreja. Não estou mais com vontade de orar. Não estou mais com vontade de ler a Bíblia. Mas esses crentes são muito chatos. Acho que eu prefiro outras coisas. Sabe assim? Marta, Marta, por que andeis ansioso? Tem os martos também, né? Tem as Martas e tem os martos. Só uma coisa importa. Só uma. Nada é mais importante do que a gente olhar e dizer não. Primeiro para Deus. Outro dia eu chegando aqui na igreja, estou escutando assim, primeiro para Deus. Eu falei, quem será que está igual eu? Gostando do irmãozinho sertanejo. Acho que só eu gostei na igreja, a Mila. Era a irmã Cláudia. O irmão sertanejo, né? Mas é verdade, primeiro para Deus.
né? Primeiro para Deus. Amém? Amém. Quando eu tiro o primeiro para Deus, eu fico ansioso, ansiosa, começo a ficar agitada, daqui a pouco eu não dou conta, e aí só tem uma saída. Quando eu lembro de colocar Deus em primeiro lugar de novo. Salmo 37, 5 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o demais, ele fará. Entrega, vamos falar junto? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o demais, ele fará. Tem mais? Tem um demais aí na sua vida? Tem, irmã Leia, não tem dinheiro. Tem, irmã Leia, estou doente. Tem, irmã Leia, meu casamento está com problema. Tem, irmã Leia, meu filho está com problema. Tem, irmã Leia, o meu ministério não está bem. Tem, irmã Leia, um monte de problema. Tem uns demais na minha vida. Mas deixa eu te dizer, entrega, entrega. Entrega na mão do Senhor. Confia nele. E deixa que o demais ele fará. Quando eu tenho dúvida de quem é Deus, eu vou para Isaías 40. Deus estende o céu como cortina, todas as areias do mar cabem na mão dele, chama todas as estrelinhas pelo nome. Você serve um Deus, Criador do universo. Você serve um Deus muito grande. Será que ele não tem condição de cuidar de você? Será que Deus criaria eu e você para não cuidar de você e de mim? Não, né? A gente precisa, quando está em dúvida, precisa confiar no Senhor. Abra a sua Bíblia em Filipenses 3,13. Filipenses diz assim, 3,13. 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Sabe o que Paulo está falando? Avança, deixa para trás o passado. Mas na maioria das vezes a gente tem medo de continuar em direção ao futuro e deixar o passado. Então eu não quero perdoar meu irmão, eu não quero perdoar aquela situação do passado. E Paulo está dizendo, avança, caminha. Um dos grandes vilões da ansiedade é a falta de perdão. Chega a ser um ponto de bom senso. Bom senso. A pessoa perdoar. Sabe por quê? Quando eu não perdoo, o principal prejudicado sou eu mesmo. Causador de câncer. Não perdoar. É uma questão de bom senso. Não é só de pecado. Não só compromete a sua entrada no céu. Bom senso. Deixa eu perdoar meu pai e minha mãe pelo que me fizeram. Deixa eu perdoar aquela prima chata. Deixa eu perdoar aquele irmão da igreja. Aquela irmã. Perdoar. Tem causas na sua vida que você precisa perdoar? Paulo diz, olha, deixa para trás, né? E avança em direção ao futuro. Essa é uma das causas de ansiedade. Pessoas que não deixam para trás o passado. Aonde elas vão, elas saem arrastando assim o passado. E é difícil, né? Porque a Bíblia diz assim, basta cada dia seu mal. E aí você quer viver o mal de ontem, hoje, o mal de anteontem, hoje, e o de hoje você quer viver amanhã. Chega uma hora que seu corpo não aguenta. A prática do perdão é um exercício para todo dia, para toda hora. Senão você não aguenta de ansiedade. Amém? Filipenses 4, 6, uma página antes. Depois, né? Que nós lemos o 3. Filipenses 4, versículo 6, diz assim. Glória a Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, em ações de graça. Amém? Amém. Tudo. Você achou a palavra tudo? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Não é em algumas coisas. Não é em pedras pequenas ou em grandes. Em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus. Olha a cura da ansiedade.
Oração? Preciso orar? Preciso entrar na presença de Deus com ações de graça? Deus precisa saber do que eu preciso. E no 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é coração aqui? Alma. Amém? O que é coração? Alma. E o que é mente aqui? Consciência. É exatamente onde afeta a ansiedade. As pessoas que sofrem de ansiedade, elas precisam confiar no Senhor. Deixar o Senhor guardar a alma. Deixar o Senhor guardar o coração e trocar a ansiedade pela paz, como o hino que foi cantado aqui hoje. Trocar a ansiedade pela paz que excede todo o entendimento. Essa aqui é a receita para a ansiedade. Amém? Última causa de ansiedade para a gente descansar em paz e fazer uma avaliação de nós mesmos é futuro. Futuro. A gente anda tão preocupado com tudo que vai acontecer amanhã, né? E se eu for deportado? Se a polícia me parar? E se Dilma sair do poder? E se tanta coisa, né? E se esses terroristas loucos invadir aqui? E se eu mandar um menino para a escola e ele não voltar? E se eu perder o trabalho? E se eu não ter dinheiro? E se a mulher for embora? E se o marido for embora? E se meu filho morrer? Ansiosos pelo dia da manhã. E Salmo 37 diz: entrega seu caminho ao Senhor. Descansa nele. E deixa ele cuidar de você. Causas de ansiedade. Pessoas ligadas ao passado. Pessoas inquietas. Pessoas ligadas na parte materialista. Sempre busca de dinheiro, coisas e coisas. Pessoas ligadas ao futuro. Causas que geram muito. Tem muitas outras. Mas eu vou deixar essas para você, para que você avalie você mesmo. Essa é uma doença que tem crescido muito. E normalmente ela começa bem devagarzinho. Quando você vê, já tomou conta de você. Causas de ansiedade é quando nós perdemos um ente querido, né? Um parente, um filho. Gera uma ansiedade enorme. Você está com dificuldade para dormir? Está comendo demais? Não consegue controlar a comida? Está sentindo a boca seca? Bebe água, não é problema de pressão alta? Sente o coração palpitar de vez em quando? Você parece uma velhinha? Né? De vez em quando fica com a falta de ar. Por causa da ansiedade. Está com o rosto pálido, pele fria, o intestino solto, ou preso demais. Talvez a sua causa seja ansiedade. Rói as unhas, tique-te às vezes no olho, puxa o cabelo, né? Quieta assim com o pé o tempo todo. Deixa eu te dar uma notícia. Se você não entender hoje que ansiedade é pecado, se você não entender que você precisa se livrar desse pecado, assim como livra-se de adultério, de bebida, de droga, isso vai te destruir. Amém? Isso vai te destruir. Segundo a psicologia, funciona assim. Eu tenho uma atitude, de tanto repetir essa atitude, ela vira um pensamento. Esse pensamento vira sentimento. Esse sentimento me leva à atitude de novo. Você vê que é um círculo. Então, para você mudar a maneira que... Ai, Manuel, eu não consigo parar de pensar nisso. Ah, mas eu não consigo parar de sentir isso. Então, muda as suas atitudes. Muda as suas atitudes. Mesmo que você não queira, mude as suas atitudes. E aí você vai mudar a maneira de você pensar. Mudando a maneira de pensar, a maneira de você sentir também vai ser mudada. Amém? É assim que funciona. Quando eu quero trabalhar com ansiedade. Esse é o conselho que eu dou para as pessoas que me procuram na área de psicologia. Muda as suas atitudes.
Se você valoriza o dinheiro muito, para de valorizar. Se você gasta muito o seu dinheiro, não pesa as consequências da quantidade de dinheiro que você está gastando, para pensar. Está ligado ao passado, não libera o passado. Muda as atitudes, libera esse passado. Chuta isso que é laço. Estou preocupado demais com o futuro. Para isso um pouquinho, né? Olha para frente. Não vale a pena. Amém? Amém, Deus. Estou fazendo muitas coisas. Não para de fazer as coisas igual Marta. Cuidado, que um dia Deus vai olhar para você e vai dizer: Marto, né? Ô Marta, por que você está tão inquieta? Por que você está tão agitado de um lado para o outro? O dia amanhece e anoitece e eu não te vejo, filho. Tudo tem sido mais importante do que a minha presença. Coisas simples que pode mudar a sua vida. Amém?